Você já se perguntou por que o Botafogo nunca foi campeão da Libertadores nos anos 60, sendo que foi a época de ouro do Glorioso? A época que o Botafogo foi bicampeão da Taça Guanabara, tetracampeão do Carioca, tricampeão do torneio Rio-São Paulo e campeão do Campeonato Brasileiro de 1968. Também serviu como base para a seleção brasileira e responsável diretamente pelos 3 campeonatos mundiais do Brasil, com protagonistas como Nilton Santos, Garrincha, que carregou a Copa de 1962, Jairzinho, que fez gols em todos os jogos na Copa de 70. Porque esse mesmo Botafogo, que tinha grandes nomes, jogadores e conquistou grandes outros títulos, por que ele não foi campeão da Libertadores? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Por que o Botafogo na década de 60 não ganhou a Libertadores? Vamos começar. Primeiro a gente tem que entender o contexto da Libertadores naquela época. Hoje a mídia e os clubes colocam a Libertadores como a conquista máxima da temporada, mas isso, até muito recente, não era bem assim. Muito pelo contrário, a Taça Libertadores até meados dos anos 90 era um torneio um tanto obscuro, antieconômico, com arbitragens problemáticas e um clima muito hostil. Por isso, os brasileiros demoraram tanto para se interessar pelo torneio. Imagine a dificuldade nos anos 60, 70 e 80 de se viajar pela América do Sul, mesmo de avião. Era muito caro, numa época em que direitos de televisão eram uma piada. Isso quando tinha transmissão. Aí você fazia um tremendo de um deslocamento para os padrões da época para enfrentar um clima hostil da torcida adversária, tanto em campo quanto fora dele. E a sua torcida não podia ver aquilo, né? Até os anos 90, a Libertadores não tinha nem sequer exame antidoping. As arbitragens eram horríveis, com bastante conveniência com a violência. Veja essa foto do jogador do Grêmio, né? Que estava sanguentado levantando a Taça Libertadores de 1983, se eu não me engano. Com todo esse clima contrário, os clubes brasileiros, com raras exceções, preferiam priorizar outros torneios, campeonatos nacionais, estaduais, excursões para a Europa, jogos festivos no interior e etc. Tudo devia parecer mais atraente do que levantar a tal Libertadores da América, que parecia uma competição destinada para clubes argentinos e uruguaios. Lembro de ter lido há algum tempo um artigo de 1967 um artigo de 1977, onde o Cruzeiro preferia priorizar a final do campeonato estadual do que ir para a Libertadores. As datas estavam se sobrepondo. Isso me deixou fascinado e explicou muito sobre por que os brasileiros tinham um aproveitamento tão baixo. Houve anos até que nem participaram. Obsessão, o Brasil já virou as costas e deixou de disputar a Libertadores. O time extraordinário de Santos dos anos 60 venceu o torneio por 2 vezes. Podia ter vencido mais se tivesse interesse, mas provavelmente concluíram que não valia o esforço. Para times como Santos, Botafogo e Palmeiras daquela época, valia muito mais as excursões de verão para a Europa. Os europeus fascinados com o grande Brasil dos anos 60 pagavam fortunas para verem Pelé, Garrincha, Ginga, brasileira em ação. A ginga brasileira em ação. Muito diferente do clima de hostilidade e dos jogos deficitários da Libertadores. Aqui uma matéria que diz: obsessão, o Brasil já virou as costas e deixou de disputar a Libertadores. Né? Inflada com a pompa de ser uma obsessão para os clubes grandes do Brasil, a Libertadores arranca sua fase de grupos nessa semana, né? Isso na época da reportagem, né? Hoje em dia a Libertadores, sim, é a maior competição internacional sul-americana, mas tempos atrás não, né? Quem teve menos de 30 anos talvez custe acreditar, mas hoje houve
Quem tem menos de 30 anos talvez custe acreditar, mas houve um tempo em que o Brasil simplesmente virava as costas para a Libertadores, se recusava a disputá-la, como ocorreu nas edições de 1966, 1969 e 1970. Para se ter uma ideia, até 1992, os argentinos haviam conquistado 15 troféus. Os uruguaios, com apenas 2 times, Nacional e Penharol, 8 troféus. E o Brasil, com todo seu poderio e tradição, apenas 5. Até o começo dos anos 90, não éramos nem páreos, nem para o minúsculo Uruguai, que, pese o fato de que o Nacional e o Penharol fossem gigantes naquela época, né? Tudo começou a mudar com as conquistas de São Paulo de 1992 e 93. O grande time montado pelo treinador Tele Santana conseguiu chamar a atenção da mídia nacional. Foi aí que os clubes brasileiros começaram a se dedicar mais e de repente a Libertadores colocava seu time em evidência e era o torneio máximo. O aumento das transmissões televisivas forçou uma melhora no nível de arbitragem, o que trouxe lisura, diminuindo bastante a antiga pancadaria. As antes complicadas viagens eram cada vez mais fáceis e pouco a pouco a Conmebol foi melhorando a premiação, embora esse até hoje seja um objeto de discussão, uma vez que não são muito claros. Enfim, então a partir dos anos 90, quando São Paulo ganhou, começou a ter uma visibilidade internacional, de mídia e importância para os brasileiros para a Libertadores. Antes era visto como um campeonato brutal, né, que tinha arbitragens tendenciosas, enfim. Depois de 1993, os brasileiros dispararam. Foram 11 conquistas contra 10 dos argentinos. A glória continental sorriu para 9 times brasileiros diferentes. De 5 conquistas até 1991, passamos para 18 conquistas, contando até 2018. Já em 2025, essa evolução dos brasileiros cada vez aumentou mais. Então, hoje em dia são 25 títulos argentinos, 24 brasileiros, 8 uruguaios, 3 paraguaios, 3 da Colômbia, 1 do Chile e 1 do Equador. Ou seja, o que até 1991 era 15 contra 5 do Brasil, ou seja, a Argentina tinha 10 títulos a mais, agora o Brasil só tem 1 título a menos. Então você vê a diferença da importância a partir dos anos 90 que o Brasil começou a levar para a Libertadores, né? Ou seja, os times brasileiros começaram a dar muito mais importância pela visibilidade midiática, pela facilidade das viagens, pela melhora nas arbitragens. Então, assim começou a se profissionalizar literalmente a Libertadores, porque antes tinha muitos roubos, como o clássico roubo, né, do Flamengo e Atlético Mineiro, lá da Libertadores de 1981, onde o juiz José Roberto Wright expulsou 5 do Atlético e o Flamengo ganhou por WO, e aí depois ganhou a Libertadores, passando do Atlético, que era, em tese, um dos mais difíceis daquele ano. E aqui você olha isso até 2024, né, gente? Aqui, ó, olha a diferença. Anos 60, só o Santos ganhou. 70, um brasileiro. 80, aqui, ó, 2. Aí 90, bum, dispara. Aí 2000, aí tem aquela concorrência forte, né? 2010, 2020, pronto. Você vê que o Brasil se fez muito mais protagonista a partir dos anos 90. E aqui são os times campeões a partir de 60, quando começou a Libertadores, né? E até agora, 2024, que foi o glorioso, né? Só que eu vou questionar essa Libertadores de 1969 e essa Libertadores de 1960, que eram as 2 Libertadores que o Botafogo poderia ter ganhado, tá? Onde o Santos ganhou, né? Aliás, em 63 o Santos ganhou do Botafogo, foi semifinalista do Botafogo, aí o Santos ganhou. Mas em 69 e 70 o Botafogo poderia ter ganhado, e eu já vou explicar essa história, justamente que é o tema desse vídeo. Agora eis a questão do vídeo. Um time
tetracampeão carioca na mesma década, 61, 62, 67, 68. Bicampeão da Taça Guanabara, 67, 68. A época uma competição à parte do estadual. Tricampeão do Rio-São Paulo, 62, 64, 66. E campeão brasileiro em 68. E também base da seleção brasileira, tricampeão mundial, 58, 62 e 70. Vencedor de diversos títulos internacionais com destaque o trimundial conquistado em Caracas, 67, 68 e 70. A pergunta é que fica, por que o Botafogo não conquistou a Libertadores nesse período? A melhor resposta é que esse mesmo time tricampeão mundial foi impedido, isso mesmo, de disputar a Libertadores. Um timaço que teria totais condições de ganhar a competição com craques como Gerson, Paulo César Caju, Carlos Alberto, Carlos Roberto, Roberto Miranda, Afonsinho, Rogério, Sebastião, Leonidas, Ney Conceição, Moreira, Walter City, entre outros como Zagallo, como técnico. Ainda mais sem ter a concorrência dos Santos de Pelé, ao gosto do Botafogo na semifinal de 1963. Tá, mas como assim o Botafogo foi impedido de jogar Libertadores? Isso mesmo. A história que poucos conhecem. Botafogo foi campeão da Taça Brasil de 1968. Um dos principais torneios nacionais da época, junto com o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Os campeões desses dois torneios, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, eram os clubes indicados para representar o Brasil na Taça Libertadores. A Taça Brasil de 1968 durou 14 meses e só foi concluída em março de 1969. Então, como assim? Deixa eu desenhar o contexto. O Botafogo foi campeão de uma das duas competições nacionais de 1968. Mas essa competição que o Botafogo foi campeão, que dava vaga para a Libertadores, só acabou em 69. Então, por só acabar em 69, a Libertadores de 69 já tinha começado. Então, em 1969, o Botafogo não conseguiu jogar. Isso mesmo, porque a Taça Brasil durou 14 meses e só acabou em março de 69 e já tinha começado a Libertadores de 69. Então, o Botafogo não disputou a Libertadores em 69 por dois motivos combinados. O Campeonato Nacional, Taça Brasil, terminou tarde demais. Quando o torneio acabou, a Libertadores já tinha começado. E mesmo que tivesse terminado a tempo, o Botafogo não poderia jogar, pois a CBD, a antiga CBF, né, da época, já havia decidido boicotar a competição. E por quê? A decisão da CBD foi motivada por uma combinação de fatores: violência excessiva nos jogos da Libertadores, com confrontos físicos frequentes e ambiente hostil. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas 2 vagas por países, igualando todas as nações. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas 2 vagas. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que dizia que. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava apenas 2 vagas por país, igualando todas as nações. Isso desagradou profundamente os dirigentes brasileiros e argentinos, que acreditavam que seus países tinham que ter mais força. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas 2 vagas. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas 2 vagas. Também tinha um desacordo com o novo regulamento da Conmebol, que determinava que apenas 2 vagas fossem dadas por país,
igualando todas as nações. Isso desagradou profundamente os dirigentes brasileiros e argentinos, que acreditavam que seus países tinham mais força no futebol sul-americano e deveriam ter mais representatividade. Ou seja, maior número de vagas, não só 2, não igualar todo mundo com 2 vagas, eles queriam ter mais vagas, então eles se retiraram também por conta disso. E além disso, o Brasil já estava começando a preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, e a CBD preferia poupar seus principais jogadores para a seleção. E o Botafogo era a base da seleção brasileira, com vários jogadores convocados com frequência, o que tornava inviável sua participação em uma competição longa e desgastante como a Libertadores. Beleza. Só que deixa eu desenhar então o cenário. Então quer dizer que o Botafogo foi campeão brasileiro de 1968, só que essa competição nacional... Então deixa eu desenhar o cenário. O Botafogo foi campeão O Botafogo foi campeão brasileiro de 1968. Só que esse campeonato de 1968 durou 14 meses. Então só acabou em 69, em março. Só que em março de 69 já tinha começado a Libertadores de 1969. Ou seja, ele não tinha como jogar uma Libertadores que já tinha começado. Então, o Botafogo não conseguiu jogar. E mesmo que se o campeonato brasileiro fosse reduzido e não tivesse 14 meses, ele não poderia jogar, pois a CBF impediu que qualquer clube brasileiro jogasse por conta que a base da seleção brasileira, ela vinha do Botafogo. Então, ela não queria que o Botafogo jogasse de qualquer forma. E também tinha esse desacordo com o número de vagas para levar para a Libertadores e com as violências da arbitragem. Então, tudo isso somado fez com que a CBD chegasse e falasse, não vamos levar times brasileiros para a Libertadores. Mas o Botafogo, como foi campeão da Taça Brasil de 1968, que terminou em 69, tinha direito de jogar a Libertadores de 1970. Porque como o campeonato acabou em 69, ele podia jogar a Libertadores de 70. E o que aconteceu? O Botafogo teria o direito de disputar a Libertadores de 1970, como campeão da Taça Brasil de 68, concluída em 69. Novamente, a CBD impediu a participação de clubes brasileiros, dessa vez para priorizar de forma absoluta a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1970. O Botafogo, mais uma vez, era a espinha dorsal da seleção, com craques como Jairzinho, Gerson, Paulo César Caju e outros. Para evitar lesões e permitir total dedicação ao projeto do Mundial, a CBD proibiu o clube de disputar Libertadores daquele ano. Consequência histórica. Em 2 anos consecutivos, o Botafogo foi impedido de disputar a Taça Libertadores, apesar de ter conquistado o direito em campo. Tudo isso foi resultado de uma política da CBD que priorizou a seleção acima dos clubes. E o plano funcionou. O Brasil foi campeão do mundo em 1970, com forte contribuição do elenco do Glorioso. Uma dívida histórica com o Botafogo, isso mesmo. A gente deixou de ganhar pelo menos uma Libertadores por conta de uma simples proibição da CBF de a gente poder jogar o campeonato, porque a gente era Selefogo, a gente era literalmente a base da seleção, né? O jogador que foi primordial para o campeonato de 1970, a Copa do Mundo, foi o Jairzinho, que fez gols em literalmente todos os jogos da Copa do Mundo. Nenhum jogador fez jogos em todos os jogos da Copa do Mundo e ganhou a Copa do Mundo. Só o Jairzinho fez isso. E o Jairzinho poderia estar jogando Libertadores pelo Botafogo em 1970, mas a CBF proibiu, ou melhor, a CBD, a atual CBF, proibiu. E falou, não, você não vai jogar, porque eu quero que vocês, botafoguenses, que são base da seleção, estejam preparados para jogar a Copa do Mundo de seleções. E não deu outra, entendeu? O Botafogo foi campeão. Então, a CBF e a antiga CBD têm uma dívida histórica com o Botafogo.
O clube ajudou diretamente na conquista de 3 Copas do Mundo, 58, 62 e 70, abrindo mão de títulos importantes em nome da seleção brasileira. O Botafogo, ao lado de Santos, foi quem mostrou o futebol brasileiro ao mundo. Isso é muito mais importante que qualquer título. Se não fosse o Botafogo e o Santos, o mundo não saberia o que é o Brasil. O mundo não entenderia a importância do Brasil no aspecto futebolístico internacional. A potência que é o Brasil no futebol não existiria se não fosse o Botafogo e o Santos. Isso é muito mais importante que qualquer títulozinho de Libertadores, qualquer títulozinho de qualquer coisa. Isso mostrou, a gente transformou o Brasil no país do futebol. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Isso tem que pesar na balança. Porque o Botafogo, como eu acabei de mostrar, ele podia ter ganhado uma Libertadores, que não foi ganha por ele, que tinha um craque, que a Selefogo, que era a seleção brasileira, né? Ou seja, a seleção brasileira de 1970, que a maioria dos jogadores eram do Botafogo e que ganharam a Copa do Mundo, tranquilamente ganhariam a Libertadores em 70 também. Só que a CBD falou, não, vocês vão focar na Copa do Mundo e não na Libertadores. Então é uma dívida histórica. Uma dívida histórica, sim. Entendeu? Sem o Botafogo, o Brasil não teria reconhecimento mundial, não teria 3 Copas do Mundo, não teria o prestígio internacional que tem hoje. Isso vale muito mais que meramente títulos, que muitas vezes são esquecidos ou apagados como o tempo. Por exemplo, o Independente tem 7 títulos de Libertadores. Eles estão esquecidos aí. Na minha opinião, o Botafogo é muito maior. E não tem mais ou menos títulos de Libertadores. É o contexto histórico. É transformar um país inteiro no país do futebol. Isso é muito grande. Tá? É você ter um Garrincha, entendeu? Que, apesar de ter uma condição complexa, fazer gol, brilhar no mundo, ser reconhecido no mundo todo. Você pergunta para as pessoas que são mais velhas, elas falam, olha, o Garrincha, muitos falam que se equipara ao Pelé, entendeu? Jairzinho fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo de 70. E o próprio Garrincha, que eu esqueci de falar, ele carregou a final sem o Pelé em 62. Em 58, não sei quantos jogadores do Botafogo jogaram pela seleção, entendeu? Já houve esse reconhecimento global. O Brasil se tornou o país do futebol, o país com mais títulos mundiais. E essa identidade foi criada a partir do Botafogo, que deu os 3 títulos, o tri mundial. E começou a era de ouro da seleção. A CBD usou os jogadores do Botafogo para formar a chamada Selefogo, a base da seleção brasileira campeã do mundo. Com isso, o Botafogo foi obrigado a abdicar de vários títulos em nome da seleção brasileira. Foi uma escolha clara, priorizar a seleção às custas do clube. Botafogo, um gigante do futebol mundial. Olha os recordes que o Botafogo tem na nossa seleção. Time responsável pelo tricampeonato mundial da seleção brasileira. Olha os recordes que o Botafogo tem na seleção brasileira. Um gigante no futebol mundial. Time responsável pelo tricampeonato mundial da seleção brasileira. Clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira, 47 atletas. Clube com mais gols marcados por jogadores com a camisa da seleção brasileira, 245 gols. Clube com maior número de participação de jogadores em partidas da seleção brasileira, 1.121 participações. Reconhecido pela FIFA como um dos 12 maiores clubes do século XX, fazendo parte de um grupo seleto e histórico da entidade máxima do futebol, selecionado para a lista de clubes clássicos da FIFA. Clube brasileiro com mais jogadores no Hall da Fama da FIFA e da IFFHS, Didi, Jairzinho, Neto Santos e Garrincha. Craques que marcaram a história. Jairzinho, único jogador da história a fazer gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Garrincha, brilhou em 62, carregou a seleção sem Pelé e foi o grande nome da conquista. Zagallo participou de 4 títulos mundiais, o único que é campeão mundial.
2 como jogador, 1 como técnico e 1 como coordenador técnico. Newton Santos, Gigi, Gerson, Amarildo, Paulo César Caju, Roberto Miranda, Rildo, lendas formadas e lapidadas no Botafogo que ajudaram a construir o maior legado do futebol mundial. Em uma década que o Brasil tinha direito a poucas vagas. Tá entendendo? Você entendeu? Pegou o sentido da parada? A importância do Botafogo? Enfim. Em uma década que o Brasil tinha direito a poucas vagas na principal competição continental, uma de 60 a 65 e 2 de 65 até o início dos anos 2000, mais o atual campeão, enquanto na atual edição há 8 clubes nacionais, é justo dizer que o futebol brasileiro deve uma Libertadores ao Botafogo, ou seja, a época ouro do Botafogo só entrava 2 para jogar, né? A Libertadores. É justo dizer que o futebol brasileiro deve sim uma Libertadores ao Botafogo, que impedido de conquistar a América e a Copa Intercontinental pelas vias tradicionais, ganhou o mundo vencendo todos os torneios possíveis. Uma geração de ouro que merece o reconhecimento de tricampeão mundial. É isso, gente. Entendeu? A gente deixou de ganhar uma Libertadores para ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Tá? A gente deixou de ganhar títulos para transformar a história da seleção brasileira. Mas mesmo assim a gente ganhou um tri-mundial em Caracas. E olha que coincidência, foi um tri-mundial em Caracas e um tri-mundial na seleção. Porque o tri-mundial em Caracas, se você for ver, a gente jogou com Barcelona, jogou com grandes times e clubes e seleções. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Esse é o motivo do Botafogo, na sua época de ouro, não ganhar a Libertadores, pois ele foi impedido de jogar, simplesmente porque ele era a base da seleção e a CBD falou, não, você vai jogar, os seus jogadores só vão jogar só na Copa do Mundo. E a gente trouxe essa Copa do Mundo para vocês. Então, tem uma dívida histórica do Botafogo, da CBD, da CBF. É isso, valeu.